Bom, galera, enfim, o São Paulo, diz o Beldia, perdeu, né? Bom, o resultado de hoje já era meio que de se esperar, né? Estávamos jogando contra o melhor time, acredito eu, da competição, tá? Com a possibilidade de mexidas que não perde a qualidade. Enfim, o Palmeiras tem um elenco muito superior ao São Paulo e o Tricolor acabou perdendo a partida. E quem sabe, né, depois dessa derrota, agora o time não começa a vencer no Brasileiro. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, antes de começar esse vídeo, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais. Beleza, rapaziada? Bom, não estou feliz, obviamente, né? Perdemos a partida, que era fundamental ao menos conquistar um ponto, pessoal. Então, o São Paulo segue numa fase bem complicada no Brasileiro. É bem verdade que temos um ótimo time que é o Palmeiras. Se for analisar como um todo, o Palmeiras merecia a vitória, criou as melhores oportunidades, os melhores momentos, perdeu oportunidades de gols. O primeiro tempo para mim foi amplamente dominado pelo Palmeiras, que teve inúmeros escanteios, finalizações perigosas com o Paulinho, com o Estevão na ponta direita, dando muito trabalho. E o São Paulo ainda conseguiu ter um primeiro tempo ainda que foi bem ruim, não criou nada, mas conseguiu suportar a pressão do Palmeiras. No segundo tempo, deu uma melhorada, tá? Não que tenha sido as mil maravilhas, não. Mas começou a criar uma oportunidade pontual, algo que não criou no primeiro tempo. São Paulo não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo, tá? Falando somente um pouquinho da escalação do São Paulo, tá? Eu não acho que foi uma escalação ruim, tá? Eu acho que o Zubedi deve ter conversado com a comissão, os jogadores, para tentar escolher a dedo os jogadores para enfrentar o Palmeiras. Vale ressaltar que o São Paulo vem enfrentando muitos problemas quando enfrenta times em gramados sintéticos. Foi assim com o Pablo Maia, foi assim com o Lucas, foi assim hoje também com o Wendel, que sai machucado, né? Eu acredito que tenha tido uma torção, mas muito passa pela questão das condições do campo. E o São Paulo, eu só achei que a questão de colocar o Cedric Soares quase como um ponta na direita foi pouco efetivo, porque ele é um cara que pouco produz, tá? O Cedric não é aquele cara que cria essas jogadas pelo setor onde ele joga, é mais um apoio como lateral direito de ofício, né? Mas como um ala, como um ponta direita, é pouco efetivo, esse é meu pensamento. Tanto que depois da mexida, o São Paulo deu uma melhorada, né? Hoje a gente teve ali o retorno de Pablo Maia e Oscar também, que o Oscar criou e jogou pouco mais de 30 minutos, mas pouco produziu. Do lado do São Paulo, eu achei que o eu achei que o Juan Tressoldi foi o nome do São Paulo. No momento que ele teve ali, ao máximo, ele conseguiu fazer vários bloqueios, conseguiu defender muito bem a sua parte de campo. Para mim, foi o melhor jogador de São Paulo, com toda certeza, tá? Eu acho que ele foi o grande destaque. O Alan Franco também jogou bem. E o Enzo Dias entrou no lugar do Wendel e do Marcel Grans pelo setor esquerdo. Mas para mim foi basicamente só. O Lucas Ferreira também entrou, mas pouco produziu, não conseguiu nem pegar na bola. O Matheus Alves teve um dia muito abaixo, muito aquém. E é bem verdade que o time do São Paulo, pessoal, também jogou muito espaçado, não tinha aproximação, não tinha criação de jogadas. Você viu o Ferreirinha ali completamente isolado, tentando fazer jogadas individuais, até conseguiu quase fazer um gol. Teve um lance com ele. Em um outro lance, se não me engano, com o próprio Lucas Ferreira de contra-ataque. Que ele passou para o André e o André passou para o Oscar, que chutou em cima do Everton. E pelo lado do Palmeiras, pessoal, a gente vê um time, cara, que não tem o que falar, né? É o melhor, eu acho que é o melhor elenco do Brasil. É um time que tem várias peças de reposição que consegue suprir a ausência do outro. Não há uma discrepância em termos de qualidade. Você tem o Rafael Veiga, você tem o Richard Rios, Felipe Anderson. Cara, Vitor Roque entra no lugar do Estevão, você tem peça de reposição com qualidade quase que semelhante, tá? E o Palmeiras conseguiu a vitória, foi nos momentos finais que teve um rebote ali, teve uma anulação do VAR para o Vitor Roque, mas depois foi confirmado o gol. São Paulo poderia ao menos ter saído com um empate, que para mim seria um bom resultado diante dessa situação, mas infelizmente estacionamos aí nos 9 pontos. O São Paulo, que agora está na 15ª colocação, pode cair, inclusive, para para 16ª se o Botafogo vencer. Não cai ainda para a zona de rebaixamento, mas fica a 2 pontos do Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então é uma situação bem complicada, o São Paulo precisa urgentemente voltar a vencer, pessoal. Eu sei que é início ainda de campeonato,
mas a gente vira e mexe e pontua aqui que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro, então se o São Paulo não fazer por onde, pode enfrentar muitos apuros, tá? É de se lamentar porque tudo encaminhava para um resultado pelo menos como empate, tá? São Paulo que tem a próxima partida na Libertadores, praticamente classificado contra o Libertad, e depois volta suas atenções, qual que vai ser o próximo jogo do São Paulo? Deixa eu conferir aqui as datas. São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 9 horas da noite, enfrentando o Grêmio. Grêmio também que não vem bem das pernas, São Paulo precisa vencer o time do Grêmio, tá? São Paulo precisa começar a pontuar, principalmente em casa, para não ficar numa situação bem complicada na tabela, tá? Queria saber de vocês, pessoal, o que vocês acharam da partida de hoje. Confesso que eu fiquei bastante decepcionado. Eu estava quase contando com o empate, pensando comigo, pô, o empate já tá demais, tá? Eu sei que 3 pontos é difícil, o Palmeiras é um time muito complicado de se vencer, mas estava contando ao menos com o empate, algo que não aconteceu, tá? Olhando o copo meio cheio, né? Eu acho que dá para destacar a parte defensiva, que para mim foi muito bom, o Alan Franco, o Tressoldio, até mesmo o Ferrarese na sua faixa de campo, eu achei que jogaram bem. Infelizmente teve o infortúnio ali do gol do Palmeiras, mas bem verdade que a partir do meio para frente São Paulo pouco produziu, então quando você pouco produz e sobrecarrega a zaga, acaba de fato ali tendo um revés como aconteceu com o Palmeiras. Palmeiras que, no caso, volta a ser líder, né, da competição. O Flamengo tinha vencido também ontem, né, o time do Bahia. O Palmeiras fica com 19 pontos, o Flamengo fica com 2 a menos e Bragantino também, tá? Então tá uma briga boa ali entre Palmeiras, Flamengo, RB Bragantino e Cruzeiro, tá? Palmeiras 19, Flamengo 17, Red Bull 17 e Cruzeiro 16, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa bastante like, é super importante, me ajuda demais aqui no crescimento do canal, muito importante. Até que estamos tendo ali algumas realizações muito interessantes, só que falta muito a questão da inscrição no canal, então conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até mais e valeu!